E aí, gente? Bom dia! Acho que eu nunca gravei assim, desse jeito, né? Vou dar uma volta com vocês aqui no bairro, pra vocês conhecerem um pouco e a gente vai batendo um papo, tá bom? Gente, vou filmar um pouquinho aqui perto do meu bairro e a gente vai conversando. Então, gente, tá um frio. Fia do céu, tá frio, hein? Gente, eu vou fazer um Paranauê aqui. Tô gravando com dois aparelhos aqui, só pra vocês verem como que fica. Podia ter trazido um pau de selfie, né? Não sei nem se tá gravando a frente. Então, gente, aqui no Japão as casas não tem, como falar, não tem garagem. Nossa, podia ir por ali, né? Então, aí deixa eu mostrar aqui, gente. Ah, gente, eu esqueci de avisar. Esqueci de falar. Tá vendo aquela casinha ali? Toda esquina tem uma casinha daquela. Na verdade, aquela casinha, eu não sei, pelo que a Monge me explicou, aqui no Japão tem muito, as mães, assim, sofrem muito de, como fala, quando perde o bebê, aborto, sofrem muito de aborto. E aí, gente, onde que eu vou? Então, aquela casinha lá é como uma representação, sabe? Tem um bonequinho lá dentro de cimento. E aí, cada bonequinho, ele é representado como uma alma, né? De crianças que foram abortadas. Tô filmando aqui, gente, a rua. Eu me mudei pra cá faz 4 anos, né? Nessa região de Nara. Depois que aconteceu todo aquele ocorrido, né, que eu contei no vídeo anterior, eu me mudei pra cá. E Nara tem bastante templo, tá vendo? Acho que eu vou filmar isso pra lá. Tem bastante templo. E eu podia catar bicicleta, mas roubaram, sabe? Roubaram minha bicicleta, roubaram a joguinha. Tá osso. Então, me mudei faz 4 anos pra cá, depois que aconteceu aquele trauma lá que eu falei. Resolvi virar a página. Agora são 8 horas. Não sei o que aquela galera tá fazendo ali. Vocês estão tremendo, né? Esqueci meu pau de selfie. Então, tá vendo? As casas têm garagem, mas fica aberto o portão. Essas são casas mais antigas, ó, tá vendo? E aí elas têm portão. Só que aí não tem local, tá vendo? Não tem local pra guardar o carro. E aí eles... Esqueci. Lá atrás tem um lugar pra você alugar, sabe? Local pra você guardar o carro. Então, aí tá vendo? As casas novas já tem local de... Os apartamentos também já tem local de guardar o carro. Nossa, aqui... Essa casa aqui sempre saiu uma velhinha pra jogar o lixo, tá vendo? Que aqui não tem calçada. Se não tem calçada, a pessoa sai daqui e tem que tomar cuidado com a rua, entendeu? E ela saía daqui e jogava o lixo aqui. E as pessoas quase não atropelavam ela. Você fica melhor assim? Então, tá vendo? As casas são bem antigas aqui. Tem algumas... Vou pra cá, gente. Então, deixa eu explicar uma coisa. Eu moro aqui nessa região de Nara. Não tem muito estrangeiro. Então, eu vou falar português, as pessoas ficam me olhando estranho. E muitas vezes se afastam.
Ocorreram várias ocasiões assim de preconceito, assim. Sei lá se é preconceito que eu posso dizer, mas enfim. Então, tá vendo? As casas não têm portão, e as que tem portão deixa tudo aberto. Esse aqui é um local onde que as pessoas jogam beisebol, sabe? Aqui, ó, na frente. E aqui eu morava lá no final daquela rua. Lá atrás. Ah, tem um prédio marrom ali, ó, tá vendo? Eu morava naquele prédio marrom. Mas eu não vou ali não, porque tem um monte de cachorro. E eles ficam latindo toda vez que eu passo lá. Então, meu povo, tô aqui mostrando um pouquinho. Aqui já são casas novas, ó, tá vendo? Os japoneses, eles sempre gostam de ter um terreninho, sabe? Quem tem mais poder aquisitivo, para manter o hatake, que é a horta, sabe? Eles gostam de plantar alguma coisa. Aí aqui o pessoal joga beisebol, pratica esporte. Faz tempo que eu não venho andar pra cá. Tá muito frio. Eu não tenho saído muito de casa, sabe? Porque como eu trabalho em casa e tá um frio da bexiga, eu não tenho saído muito de casa. Na verdade, eu tinha que praticar exercício, né? Mas eu tô praticando exercício com vocês aqui andando na rua. Aqui, olha. Tem outro bairro aqui perto de casa. Então, eu vou sentar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Vamos ver se eu consigo, né? Então, gente, eu parei aqui pra conversar um pouquinho com vocês, pra continuar aquela conversa que a gente tava tendo, né, de outro dia. E aí... tá tendo passarinho, gente, não dá pra ver, né? E aí, depois que aconteceu todos aqueles traumas, né, de 4 anos atrás, e aquele vídeo que eu fiz foi um vídeo bem desafiador, assim, sabe? Porque eu fiquei guardando pra mim, sabe? 4 anos. Fiquei 1 ano fazendo tratamento, né? Buscando ajuda, porque pra mim sozinha tava difícil, né? E aí, depois que eu consegui, né, me alinhar, eu comecei a continuar levando a minha vida e, né, colocando as práticas que eu já havia aprendido no meu curso, né, na minha profissão. E aí eu comecei a me curar, né? E lógico, eu tive bastante ajuda nesse processo. Não foi fácil, né? Que todo trauma, né? Todo momento que a gente passa por aqui não é fácil, né? De a gente lidar. E tem que ter muita resiliência, tem que ter muita... tem que entender, né? Que a gente é ser humano e a gente precisa se preservar, que a gente precisa se respeitar, né? Então, aí depois disso, né, que eu fiquei 1 ano lá tentando, né, me levantar e tal, deu de calhar de eu conversar com uma amiga minha, e essa minha amiga, a gente fez um treinamento junto, foi fazer outras especializações, porque eu já tenho a formação, né, acadêmica. E aí eu me especializei no digital, né, com estratégias digitais, que hoje tá bem alta e tal, né. E aí eu tava assim, né, aprendendo, tava ali camelando e tal, e aí essa minha amiga também tava, e ela tava na Itália, eu tava aqui no Japão, e aí a gente começou a trocar figurinha, conversar. E aí eu comentei, ela perguntou, e aí, como é que você tá? Você tá trabalhando, tá conseguindo levar, né, alavancar os resultados e tal, né? Eu falei assim, eu até tava no começo, eu comecei a fazer uns projetos e tal, só que aí eu contei tudo isso que aconteceu, né, que eu voltei pra fábrica, aquela coisa toda, e meio que
fiquei fazendo as coisas em paralelo, sem colocar muita energia naquilo que na verdade eu tinha que ter colocado, né? Eu não devia de ter esmorecido conforme a pressão que eu estava tomando. Eu devia de ter tomado logo a decisão, né, de estar me enfiando nos meus projetos, certo? Desde o início, né? Nossa, a gente já tá tossindo bastante ali. Então, e aí eu fiquei um bom tempo, sabe? Tentando entender, né, por que raios que eu fui tomar aquela decisão, né, de voltar para as fábricas por causa da pressão, aquela coisa toda. Mas, né, o intuito era para mim levar uma nova experiência dentro dos meus projetos e aquela coisa toda, né. Só que aquela coisa, né, que eu falei para vocês, a gente acaba sendo pressionado e eu acabei voltando para as fábricas. Só que daí, mano, nesse perrengue todo aí eu só fiquei 3 meses. Fiquei 3 meses. Gente, peraí que meu braço tá doendo, vou tentar colocar vocês em outro lugar. Consegui colocar vocês aí paradinho pra mim conseguir falar com vocês. Então, onde que eu tava mesmo? Então, ai, caramba, esqueci o que eu tava falando, gente. Então, aí a minha amiga, eu tava conversando com a minha amiga e ela tava na Itália e eu tava aqui e ela começou a perguntar as coisas se eu tava tocando projeto e tal, né? E ela também tava lá tentando tocar os projetos, né? Com as estratégias que a gente tinha estudado, aquela coisa toda. Só que aí, eu acabei sentindo a pressão de voltar para as fábricas, os amigos, sabe? As pessoas que a gente convivia aqui, né? Que a gente acaba voltando a ter convívio. E aí, sabe quando a galera fica falando assim, você não vai trabalhar na fábrica? Não, não sei o que, não sei o que. Eu me senti pressionada e saí totalmente fora dos meus planejamentos, assim, sabe? Né? De voltar, de começar a engrenar com os meus projetos e poder morar talvez um pouco no Japão, um pouco em outro país e sair andando pelo mundo aí. Só que aí eu acabei cedendo à pressão. E eu acho que, sei lá, né, se era uma coisa que eu precisava passar, sabe? Que às vezes são coisas que a gente precisa passar mesmo pra gente evoluir como ser humano. Tá certo que agressão física é um negócio meio forte, mas pelo fato, assim, de, sei lá, eu acho que é uma questão de amor próprio mesmo, sabe? De se respeitar, às vezes a gente tá tão assim no automático, a gente tanto no hard work assim, que a gente não entende, né? Que a gente tá no automático e a gente não tá fazendo o que o nosso coração tá pedindo pra gente fazer. E é bem engraçado porque a gente já foi criado dessa forma dentro de um sistema, entendeu? Né? Dentro do sistema que a gente foi criado, né? Desde os primeiros aprendizados do pai, mãe, escola, sociedade, né? Esse sistema, ele não impulsiona você a sonhar, você lutar por aquilo que você acredita. É muito aquela coisa, não, você precisa de segurança. Eu entendo que a gente precisa de um meio de trabalho, que a gente precisa de um meio para ter recursos, para a gente ter para suprir as nossas necessidades, tanto básicas como as outras necessidades que a gente tem sobre sonhos e desejos e uma boa jornada nessa vida, entende? Mas eu acho que acaba sufocando a gente, né? E a gente vai se esquecendo de quem a gente é no final, né? Porque muita gente vai fazendo as coisas no automático e vai perdendo sua identificação. E é isso que acontece muito com frequência, né? E é isso que acontece, o fato das pessoas começarem a estarem muito ansiosas, elas estarem bastante, às vezes, indecisas quanto ao caminho a tomar, tristeza, depressão, estresse, pressão, sabe? Essas coisas assim. E aí né? Aquela coisa, como que eu enrolo, já era pra mim ter falado um monte aqui. Mas enfim.
E aí eu contei pra ela, tá acontecendo isso. Aí ela começou a contar, né? Olha, eu tô indo pro Brasil, né? E tô com um cliente assim assado e tal. E aí a gente começou a entrar em sinergia no que estava acontecendo. Ela perguntou em que pé que estava meu projeto e tal. Eu falei, eu já tinha feito um workshop e até que deu bom, assim, sabe? Nos primeiros workshops, acho que no primeiro workshop deu 500 pessoas, depois eu fiz um outro segundo workshop num outro momento, já tinha dado 2.300 pessoas, né? Tinha bastante gente sendo transformada. Foram coisas que eu fui compartilhando com a galera, assim, sabe? E tava dando muito certo. Uma experiência muito gratificante, sabe? Mas eu não sei que raios que aconteceu com o meu caminho, sinceramente. Eu devia ter sido um pouco mais firme, sabe? Enfim, né? Foi o que foi e foi aprendizado, né? E aí eu contando pra ela, né, que foi tudo isso que aconteceu e tal, né, que eu apanhei de japonês, né, aconteceu esse monte de coisa, que fiquei com depressão, tava em tratamento, né. Aí, tá, ela me deu um tempinho, né, ela falou assim, olha, faz assim, né, tenta se recuperar, né, equilibrar, né, seus sentimentos em relação a tudo isso que tá acontecendo, né, e depois a gente volta a conversar. Aí tá, passou uns meses assim, eu já tava melhor, e aí eu comecei a voltar com os meus projetos. E na hora que eu comecei a angariar as coisas pra poder voltar com tudo, e aí ela me chamou pra trabalhar com ela na agência, né? Quando ela tava na Itália, ela abriu uma agência no meio de todos os projetos que ela tava tocando também. E aí eu falei assim, caramba, né? Será, né? Será que eu vou, né? Tal. E aí eu resolvi fazer, né? Tomar esse passo, né? Deixei um pouquinho meus projetos paralisados, que eu vou voltar a tocar. Comecei a trabalhar na agência, né? Aí, nossa, é um hard work lascado, né? Foi uma experiência incrível pra mim, porque eu aprendi bastante, assim, em relação a cuidar dos clientes, né? E na verdade até então eu só estava tocando os meus projetos, eu nunca tinha tocado os projetos de outras pessoas até então, né? E aí foi muito engraçado porque a gente ajudava outras pessoas, né, de outros nichos, sei lá, nutricionistas, médicos, variados nichos aí, que eles estavam querendo entrar no digital, né? Só que não sabiam como fazer isso, como ter resultados dentro da internet, como fazer com que valesse a pena, né, o propósito de vida deles, né? Porque eu acredito muito nessa questão de você colocar sua essência nas coisas, de você trabalhar por algo que seja realmente seu propósito. Eu acredito que todo mundo, né, quando nasce, vem com algo dentro de si para realizar, sabe? É lógico que durante a caminhada a gente sempre está aprendendo novas coisas, não só como a lapidação do ser humano, a lapidação da alma, né, na verdade, que a gente está aqui para curar, para nos alinharmos, também, né, lapidar a nossa alma através das experiências humanas, certo? E aí, gente, vocês não vão acreditar, a gravação miou. Depois que eu saí de lá, né, eu fui tocando com os clientes que ela tinha me repassado, e aí, né, acabando lá, eu resolvi pegar alguns clientes por conta também, né? A gente trabalhando em vários nichos, ajudando essas pessoas a entrar na internet, levar seu propósito para o mundo, aquela coisa toda, né? Às vezes as pessoas estão em crise, né? E elas não sabem como fazer, né? E a internet é um meio incrível de você ter resultados, um meio incrível de você levar sua missão para o mundo. Isso me fez abrir muitas possibilidades dentro da minha vida, sabe? Eu sou muito grata, né, a tudo isso que aconteceu. Mas enfim, gente,
Hoje tá meio difícil de gravar também, que tá travando pra caramba. Eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Eu espero que tudo isso que eu venho compartilhando com vocês possam, sei lá, ajudar de alguma forma, né? Mais um desabafo também, né? Continuação de reflexões. E é isso aí, gente. Tudo vem pro nosso aprendizado, tudo vem pra nossa evolução. Grande beijo. Tchau, tchau.